Olá, hoje vamos falar do importante papel das redes sociais como elementos de veiculação de conteúdos de ódio e violência Brasil e mundo afora. Então, traçando um breve histórico, em 1999, em Columbine, dois jovens promoveram um massacre num college americano sobre a justificativa de que um deles sofria bullying sistemático de outros jovens que participavam dos times de beisebol e de futebol americano, e um deles se sentia agredido e assediado pelos seus colegas. Diante disso, ele, junto com outro que se associou nesse planejamento covarde e alimentados por informações que eles adquiriam no submundo da internet através de fóruns de bate-papo, eles conseguiram adquirir armas e também aprenderam a fabricar bombas caseiras, conseguindo naquele triste dia assassinar mais de 10 alunos e professores e em seguida se mataram. Para vocês entenderem esse fenômeno, esses jovens radicais que perpetram esses atos covardes e bárbaros, eles não têm interesse na vida, eles têm interesse em se tornarem heróis nesse submundo sujo, covarde, insano que existe na nossa sociedade, né? Nesse mundo virtual, nesse mundo aí de redes sociais e de fóruns de internet, esses jovens são tidos como heróis e são incentivados, né? Eles, com esses atos, eles acabam incentivando outros jovens a replicarem esse fenômeno mundo afora. Para espanto geral, alguns anos atrás, um outro jovem branco supremacista, na pacata comunidade da Nova Zelândia, ele promoveu um massacre com o uso de muitas armas, pistolas, escopetas, fuzis. Ele conseguiu matar mais de 50 muçulmanos, né, em duas mesquitas da Nova Zelândia, e para horror, para espanto geral, ele transmitiu com um celular acoplado no peito, ele transmitiu em tempo real através de uma live no Facebook o seu massacre e teve em alguns momentos uma audiência de pelo menos 200 pessoas assistindo. Quem são essas pessoas que assistiram às suas transmissões em tempo real? Eram pessoas que dias e semanas antes foram avisadas por ele de que ele iria promover esse massacre. Então vejam como isso é uma situação sistemática e que está fugindo do controle de todas as autoridades em diferentes países. Vindo para o Brasil, nós podemos fazer um paralelo dessa escalada da violência nas redes sociais, por exemplo, no campo político. Então, assim como nos Estados Unidos aconteceu a invasão do Capitólio em 6 de janeiro de 2020, após Donald Trump perder as eleições e incentivar os seus adeptos através do Twitter a irem para o Capitólio e impedirem a diplomação de Joe Biden. Então, nos Estados Unidos, aconteceu naquele dia 4 mortes por conta de uma incitação da violência nas redes sociais por um político americano. No Brasil, nós não temos aí nada muito diferente. Em novembro e dezembro do ano passado, milhões de pessoas se alimentaram, né, de informações, fake news, teorias da conspiração, através do Twitter, do Facebook, do Instagram, do YouTube, se mobilizaram, foram para frente dos quartéis, e essa mobilização e excitação através das redes sociais promoveram um planejamento para uma ida para Brasília depois que Lula tomou posse, para que eles tomassem o poder. Então as redes sociais foram vetores fundamentais para aquela escalada de violência que levou milhares de brasileiros em 8 de janeiro a invadirem as dependências de vários prédios públicos federais. Agora vamos para a nossa sociedade.
Em relação aí a esses atos de violência em escolas e em creches, nós vimos aí há 2 semanas atrás uma professora em São Paulo ser assassinada por um jovem desajustado de 13 anos que também se alimentou no submundo da internet, promovendo pesquisas, né, em que ele via detalhes de como foi o massacre em Suzano, que aconteceu anos atrás. Ele comprou roupas e se vestiu de acordo com esse figurino radical, roupas pretas, uma máscara de caveira, né? E esse jovem de apenas 13 anos só não promoveu um massacre maior porque ele tentou comprar armas, mas não conseguiu. Em Blumenau, semana passada, para nosso espanto, para nosso horror, um indivíduo de 25 anos, um indivíduo extremista, radical, que frequenta fóruns neonazistas na internet, esse indivíduo, provavelmente estimulado por desafios de jogos online, esse indivíduo promoveu a morte, o massacre, o assassinato de 4 crianças numa creche em Blumenau. Então, para nosso espanto, esse fenômeno, né, dos massacres e atentados contra instituições como escolas e creches tem se replicado no Brasil em um nível impressionante, né? Antes eram fatos isolados que aconteciam de tempos em tempos. Atualmente nós estamos vendo, né, em pouco espaço de tempo, jovens promovendo atitudes violentas. Então esse é um problema que está relacionado à falta de regulamentação nas redes sociais, atinge toda a nossa sociedade. Hoje não passa uma semana que não tenha aí algum tipo de ameaça de massacre em alguma escola brasileira. Para vocês terem uma ideia, hoje esse problema é disseminado, em todos os estados está acontecendo. Então, por exemplo, essa semana, aqui no meu estado, no Instituto Federal de Coxim, a Polícia Federal teve que abrir uma investigação, alguns alunos foram afastados porque estavam planejando atentados contra a comunidade estudantil LGBTQ+, e esses atentados iriam acontecer essa semana e esses jovens foram identificados e afastados. Então, como eu disse, esse é um problema nacional. Acredito aí que a nossa sociedade foi totalmente contaminada e caso não haja uma regulamentação sistemática desses ambientes virtuais, nós teremos problemas muito sérios. Então, vou dar um exemplo. Nos Estados Unidos, a discussão de regulamentação das Big Techs emperrou, porque lá o lobby dessas indústrias, né, do entretenimento, das mídias sociais é muito forte. Só que uma rede social chamada Reddit, que é um fórum de bate-papo onde muitos conteúdos de ódio e violência nos últimos anos foram disseminados, essa rede social, de uma forma pioneira, resolveu banir as 15 mil contas mais radicais que eles identificaram que sistematicamente violavam as diretrizes da rede, perpetrando conteúdos de ódio e violência. O universo desse fórum chamado Reddit é de mais de 10 milhões de usuários. Então, eles mantiveram 99,9% dos usuários ativos e baniram 15 mil contas, que não representam praticamente nada nesse universo. Olhem o resultado. A queda em relação à disseminação de conteúdos de ódio e violência foi de 85%. Então, olhem a magnitude. Quando eles mapeiam as contas mais radicais e violentas e banem do seu ecossistema, o impacto é imediato na paralisação da disseminação desses conteúdos. Então, algo precisa ser feito. No Brasil, esse ano vai avançar aí o projeto de lei relacionado inicialmente às fake news, mas que agregou alguns dispositivos
que visam regulamentar as redes sociais, como eu citei, o Instagram, o Twitter, o YouTube e o Facebook. E é muito importante que haja essa regulamentação na forma de responsabilização desses meios de comunicação, caso conteúdos de ódio e violência não sejam removidos, sob pena de multas pesadas. E eu acredito que, caso isso não aconteça no nosso país, essa regulamentação das redes sociais não avance através do poder público, nós teremos problemas muito sérios, porque a autorregulamentação, ou seja, as próprias Big Techs promoverem uma regulamentação do que elas veiculam, é uma utopia. Em 20 anos de redes sociais, os massacres mundo afora, em diferentes países, em diferentes situações sociais, políticas, religiosas, estão totalmente mapeadas. As redes sociais não têm tido nenhum tipo de papel de coibir essa violência, e elas têm interesse por conta do algoritmo que deseja promover audiência em detrimento da verdade. Elas não têm interesse em restringir esses conteúdos. Então, o assunto é bastante delicado, mas eu espero que a nossa sociedade consiga avançar, como na França, que está nesse momento discutindo uma lei severa de restrição das redes sociais em relação a essas mensagens de ódio e violência. E essa é a nossa grande esperança, que num futuro breve nós tenhamos mecanismos aí regulatórios para que um dos vetores dessas violências que acontecem de tempos em tempos seja minimizado, que é esse papel das redes sociais na disseminação de conteúdos de ódio e de violência. Então, esse é o nosso recado. Espero ter contribuído. Até mais.